Aí, então, Bom dia, boa tarde. Estamos aqui na Bahia. Alfredo Pereira Júnior e Ramon Capelli, dois filósofos heterodoxos, fazendo esse vídeo para o canal Diálogos Interdisciplinares. Então, ontem nós fizemos uma entrevista, mas infelizmente a gravação não funcionou. Então, nós vamos agora retomar, né? Qual foi a pergunta mesmo que você fez, Ramon? então, Alfredo, assim, não é? A gente fazendo uma reflexão a respeito da natureza da experiência consciente. Eu perguntei para você assim, como você caracteriza a consciência, a experiência consciente? Certo. É aquela pergunta, né, que muita gente se coloca, né? Muita gente se coloca essa pergunta, né? O que é a consciência? O que é a experiência consciente? E a resposta é meio comprida, né? Porque classicamente há uma confusão entre consciência e conhecimento, né? Mas na época contemporânea a gente começou a caracterizar conhecimento a partir da informação, né? Do conceito de informação, teoria informacional da mente, né? Só que a consciência não se reduz à posse da informação. A consciência seria uma vivência de uma pessoa, né? Então, acho que são dois conceitos importantes, vivência e pessoa. Por que pessoa? Porque a consciência ela acontece na chamada perspectiva de primeira pessoa, ou seja, é uma vivência de alguém, né? De alguém que tem a capacidade de sentir, de interagir com o ambiente, né? De captar as formas que estão no ambiente e de reagir a elas, né? E o sentir seria, na minha visão, uma reação do ser, né, dessa pessoa ao estímulo, tá? Então, a consciência não seria um reflexo do estímulo, mas seria uma reação que a pessoa tem ao interagir com o mundo, com os estímulos, né? Então, a consciência seria o sentimento que é gerado numa pessoa, então é sempre pessoal, né? Consciência é sempre pessoal, a partir de uma interação com as formas que existem no mundo, com as formas objetivas, né? Que são tratadas na história da filosofia, por exemplo, por Aristóteles, no conceito de ilemorfismo. Nós temos um mundo de sistemas ou substâncias, eu prefiro chamar de sistemas, que tem matéria e forma. Então a gente interage com esse mundo, né? E interage com esses sistemas. E a partir daí, né, nós construímos, né, uma vivência. A vivência é a resposta que a gente dá a essas formas. Então, por exemplo, eu estou saboreando um vinho, né? O vinho tem uma forma dinâmica, né? Uma combinação de vários elementos químicos e, né, gerando um sistema complexo, né? A gente interage com uma realidade complexa e isso vai perturbar a nossa vida e a gente vai reagir a isso. Então a consciência é a reação, a consciência não é o estímulo, a consciência é a reação ao estímulo. Se a gente fizesse uma leitura assim contemporânea do ilemorfismo aristotélico, talvez assim essa noção de forma poderia ser substituída ou equivalente à ideia de informação, não é? Ou não? Como é que você vê assim? Sim, porque o nosso sistema nervoso ele recebe sinais ou informações, né, padrões de informação do ambiente. Então o elefante que a gente vê não está dentro do nosso cérebro ou do nosso corpo, né? Nós recebemos informações ou padrões de informação ou sinais, né, que atingem o nosso sistema nervoso e nós então construímos uma imagem de um elefante, né? Certo? E a gente atribui um significado a essa imagem. Então seria assim que opera a consciência, né? Nós temos apreensões das formas das coisas, né? E a gente atribui um significado a essas formas. Em Aristóteles, essa parte de atribuição de significado ainda era pouco elaborada, né?
Porque essa atribuição de significado, ou atribuição de sentido, ela vai envolver estados afetivos, emocionais, né? Atribuição de significado ao mundo, né? As coisas no mundo, as formas que a gente interage, com as quais a gente interage no mundo. Isso em Aristóteles estava pouco elaborado, e a gente está procurando então elaborar, complementar o ilemorfismo de Aristóteles, né, com o conceito de sentimento, o conceito do sentir o vivido. Se eu me lembro bem, assim, na teoria da percepção sensorial do Aristóteles, no De Anima, não é? Tratado da Alma, Aristóteles fala da percepção como a apreensão imaterial da forma sensível do objeto. Não é? Você lembra dessa? Em Aristóteles a gente pode dizer, né, em Aristóteles a gente pode dizer, né, de um modo simplificado, que existem as formas das coisas, né? Então, um triângulo tem uma forma, um círculo, um quadrado, ou os objetos complexos das experiências também têm formas complexas, né? Uma célula é muito complexa, né? Uma única célula. Então, imagina um ser vivo como um todo, é um sistema hipercomplexo. Então tem as formas das coisas e tem as formas mentais com as quais a gente procura aprender as formas das coisas. E Aristóteles é um filósofo realista, haveria uma correspondência, né, entre as formas mentais e as formas das coisas. O ilemorfismo é uma teoria sobre as formas das coisas, formas de matéria. Mas a gente procura... Uma dimensão ontológica, né? Assim, mas atualmente eu procuro, e outros autores, procuram repensar Aristóteles no contexto pós-moderno, saindo daquela ideia de formas fixas e pensando processos, né? Formas dinâmicas, sistemas dinâmicos. Então nós temos a teoria de sistemas dinâmicos, seria um meio, né, de reinterpretar Aristóteles na contemporaneidade. Então vamos pensar o seguinte: a realidade é constituída de formas, né, formas elementares, que são as matrizes de tudo que existe. Essas formas, elas são eternas, mas a gente não tem, na nossa experiência, a gente não tem acesso a essas formas, né? A gente tem acesso a uma realidade complexa. O que quer dizer complexo, né? Nós temos acesso a um mundo da natureza no qual essas formas estão recombinando, né? Estão se recombinando, estão interagindo e formando complexos, né? Então, fenomenologicamente, nós temos acesso a um mundo de complexidade. É isso que a ciência contemporânea nos diz, né? Nós não temos vivência das formas simples, né? Então, contrariamente ao que propõe Descartes, né, a gente não conhece o complexo a partir do simples, a gente conhece o complexo na experiência. E a gente procura, então, por meio de abstrações, por meio de raciocínios lógicos, a gente procura fazer uma engenharia reversa e tentar entender as formas simples. Só que aí não é ciência, aí é metafísica, né? A metafísica que procura os princípios, as formas mais simples, que estariam na constituição da própria realidade. Mas, fenomenologicamente, a gente interage com o mundo de formas complexas. Quer dizer, cada forma complexa, ela é composta de uma combinação ou uma configuração de inúmeras formas simples, né? E a gente não tem conhecimento direto dessas formas simples, né? Então nós estamos colocando Descartes de cabeça para baixo. Não é a partir na vida, nas vivências, a gente parte do complexo para tentar entender o simples. Só que esse simples aí, ele é uma construção, né, da filosofia. Então cai na metafísica, a procura dos princípios básicos da realidade. E assim, não é, Alfredo? O que eu acho bacana assim no seu trabalho, que você é um pensador assim que tem uma originalidade, né? Que você procura desenvolver o seu próprio pensamento, né? Isso é admirável, né? Então assim, você tem essa visão filosófica chamada monismo de triplo aspecto, né? Uhum. E assim, eu quero ouvir você, se puder falar um pouquinho assim,
por exemplo, né, vamos pensar em termos que o David Chalmers chama de problema difícil da consciência, né? Então, por um lado, assim, nós temos uma base material física, né? O cérebro, os neurônios, as conexões eletroquímicas, sinapses, né? E essa base, em alguma medida, assim, suporta a experiência consciente, né? Mas, assim, essa dimensão qualitativa da consciência, né? Então, quer dizer, o meu sentimento, assim, de alegria, de contentamento por estar aqui com você em Salvador, né? O cafezinho que eu tomei lá no restaurante, né? O gosto, né? Assim, é uma dimensão qualitativa fenomenológica, é muito distinto, né? Assim, dessa base física, né? Então, como que o monismo vê, assim, essa emergência, assim, dessas propriedades qualitativas dos qualia, a questão dos qualia, né? Certo. O próprio Chalmers já se baseia no Nagel, né? No artigo What's Like to Be a Bat, em que ele faz essa distinção entre a perspectiva de primeira pessoa e a perspectiva de terceira pessoa. Isso é muito importante, porque o que é a perspectiva de primeira pessoa? É a perspectiva que o próprio sistema tem de si mesmo, né? E a perspectiva de terceira pessoa é a perspectiva que um outro sistema tem de uma pessoa, né? E é a perspectiva das ciências. Todas as ciências trabalham na perspectiva de terceira pessoa, as ciências humanas inclusive, né? Em que uma pessoa vai procurar estudar, por exemplo, o cérebro de outra pessoa. Então ela vai ver o quê? Vai ver neurônio, sinapse, né? Vai ver as ondas do eletroencefalograma, vai ver as estruturas anatômicas que aparecem na ressonância magnética funcional e por aí afora, certo? Então, existe aí uma diferença fundamental entre a perspectiva de primeira pessoa e de terceira pessoa, né? Porque a perspectiva de primeira pessoa só é acessível ao próprio sistema, né? Uma terceira pessoa não tem acesso às experiências, às vivências que a pessoa de uma outra pessoa. De uma outra pessoa. Então, por esse motivo, eu acho que para atacar o problema difícil da consciência, a gente precisa desenvolver tanto a perspectiva de primeira pessoa quanto a perspectiva de terceira pessoa, para depois procurar um elo entre ambas, né? A gente não pode já postular de saída que existe um isomorfismo, que existe uma identidade entre ambas, né? E, agora, o Aristóteles nos abre um caminho para considerar tudo isso em termos das formas, né? Então nós temos as formas mentais e as formas biológicas, né, do sistema nervoso. Nós temos formas dinâmicas no sistema nervoso, as ondas, né, os padrões dinâmicos de atividade do sistema nervoso, e nós temos as formas dinâmicas da mente, que são as formas do pensamento, das emoções, das ações, né? Hoje em dia, quando a gente fala em mente, a gente tem que falar das três dimensões da mente: o conhecer, o sentir e o agir, certo? Então a gente tem essas dimensões na mente e temos essas dimensões na neurobiologia, porque a gente tem a neurobiologia cognitiva, a neurociência cognitiva, a neurociência afetiva e a neurociência enativa, né? Envolve ação, né? Da ação. A neurociência da ação também, outro nome. Então, eu proponho, né, uma coisa assim, um pouco ambiciosa, que seria uma ciência das formas biológicas do sentir. O que está subjacente à nossa capacidade de sentir, que as pessoas têm, os seres vivos têm, uma planta tem, mas uma máquina não tem, um computador não tem a capacidade de sentir. O que está subjacente a isso? São ondas de energia, né? Na minha abordagem, né, a energia, existe uma energia do qual tudo deriva, né? Deriva a matéria, deriva a informação e deriva o sentimento, né? O monismo de tipo aspecto. O monismo neutro, né? A energia é o tal, né? O apeiron, é a base de qual tudo é a fonte, é a origem de tudo, né? Uma energia que se uma espécie de entidade primordial. Assim, uma entidade primordial. Ela
cristaliza, forma a matéria. Isso é semelhante um pouco a Peirce. Só que em Peirce você vai falar que é a mente, não é? A é, mente o Peirce, né? Não o Peirce tem uma visão um pouco mais idealista, né? A minha visão a minha visão é neutra, né? Quer dizer, a energia não é nem matéria nem mente, mas ela se torna matéria, se torna mente e se torna sentimento. Então a base é a energia. E essa energia, ela se estrutura no tempo, né? O sentimento é a energia no tempo. A informação é a energia no espaço, né? Você vê lá na teoria do Shannon, você tem a fonte e o receptor. E você tem uma forma, um padrão que está na fonte e que é transmitido para o receptor. Então isso é uma coisa que ocorre no espaço, certo? A transmissão da informação é no espaço e o sentimento é no tempo. Por que o sentimento é no tempo? Porque ele envolve uma perturbação de uma homeostase da pessoa. A pessoa está assim, num estado basal, né, em que as coisas estão mais ou menos equilibradas, e de repente você tem um estímulo que perturba isso. Então a gente vai reagir ao estímulo. Essa reação é o sentimento. Então, né, se a consciência ela é baseada no sentimento, ela ocorre no tempo, né? A consciência é no tempo. Não existe consciência pontual, momentânea. Não. Demora 2 segundos para o sistema nervoso construir um episódio consciente, né? Já a partir de 100 milissegundos já começa essa construção, né? Certos processos são mais rápidos, outros processos são mais lentos. Então tudo isso seria uma ciência que eu chamo de sentiômica, a ciência da capacidade sentiva, é estudar os padrões biológicos que estão na base da capacidade de sentir. E é uma capacidade que os seres vivos têm, uma planta tem, né? Mas uma máquina não tem. Mesmo o computador mais sofisticado não tem a capacidade de sentir. A pedra tem a onda do Não, mar. a pedra não tem. Só os seres vivos que tem. Por quê? O Peirce vai dizer que tem alguma coisa ali, não é? Não tem nada. Na Lua não existe consciência porque não tem capacidade de sentir. Nos lugares que só tem minerais, não tem seres vivos, não existe consciência. O próprio o Nagel, né, que você citou há pouco tempo, fala dessa espécie de subjetividade do elétron, né? Que é uma... o Nagel, eu acho que ele viajou na maionese, mas depois de 1974, em que ele fez um trabalho pivotal aí, né? Mas depois ele viajou na maionese. Eu acho que sim. Mas o que uma planta tem que um computador não tem? As ondas eletroquímicas, que possibilitam o sentir, a capacidade de sentir, né? De atribuir significado. O chat GPT, DeepSeek e tudo mais, todos esses softwares computacionais, eles não têm a capacidade de sentir, porque eles não têm as ondas de energia que estão na base do sentir, certo? Mas uma planta tem. A planta tem ondas de cálcio, por exemplo. Aquela planta mimosa, né? Você encosta nela, ela se retrai. Então, se você usar uma tecnologia chamada microscopia de 2 fótons, você vai ver que naquela planta vai se formar uma onda eletroquímica, né, chamada onda de cálcio, porque é o íon de cálcio que está ali mais visível, né, por essa tecnologia. Existe filme sobre isso, né? Ondas de cálcio. O nosso amigo lá, o Gustavo, né, gosta bastante aí do estudo da cognição das plantas, né? Lembrando o Gustavo Maia, né? Eu já discuti bastante com ele, né? O problema, talvez, na minha discussão com o Gustavo, é que muita gente fala de inteligência das plantas. Eu acho que as plantas não têm inteligência nenhuma. Eu acho que as plantas são sentientes, elas têm capacidade de sentir. Cognição é um pouco exagerado, né? Porque quando a gente fala em inteligência, né, pelo menos no função contexto... semiótica, eu acho que você... função semiótica sim, mas inteligência no contexto humano vai ser, né, existência de um pensamento lógico, né, capaz de resolver problemas com base no pensamento lógico. Isso uma planta não tem, né, no meu entendimento. Tá, eu acho que a planta ela é um ser que tem uma consciência primitiva, porque ela é sentiente, ela sente, né, ela sente a presença de um estímulo, né? Mas continuando, então, a sentiômica é uma ciência, então ela é baseada na perspectiva de terceira pessoa, naquilo que a gente pode medir com os nossos aparelhos, eletrocefalograma, ressonância funcional, microscopia de 2 fótons, etc, né?
Até o ultrassom está sendo usado hoje em dia, né, no sistema nervoso. Agora, as nossas vivências em primeira pessoa não são mensuráveis, né? Não são científicas. Então, para isso, eu proponho a qualiômica, que seria a metafísica da consciência, a tentativa de entender os estados qualitativos, né? Estados qualitativos das nossas vivências. Agora, a qualiômica ela é feita na perspectiva de primeira pessoa. Ela vai envolver muitas modalidades de compreensão da realidade, por exemplo, a música, né? A música seria os sentimentos que a música desperta, né? São muito importantes para a qualiômica. A música pode ser estudada tanto pela sentiômica, em termos da estrutura, né? da harmonia, né? Dos ritmos, padrões rítmicos. Isso aí é um estudo objetivo, né? Você pode pegar uma partitura e analisar, né? Por exemplo, o uso de um acorde menor, né? Dentro de uma harmonia funcional, né? Agora, a qualiômica seria o estudo, a qualiômica da música seria o estudo dos sentimentos que são despertados pela música. Então, geralmente o acorde menor ele está ligado a um certo tipo de sentimento e o acorde maior está ligado a outro, né? O estudo desses sentimentos que são despertados pela música, em cada pessoa, em mim pode ser diferente do Ramon, seria o assunto da qualiômica. Mas então a qualiômica não é ciência, é metafísica, né? É uma investigação metafísica da experiência consciente, na perspectiva de primeira pessoa. Então, por exemplo, a gente pode analisar um filme, assim como a semiótica, né? Analisa os signos e tal, mas pela qualiômica a gente estudaria um filme pelos sentimentos que ele desperta, né? Seria, à luz da semiótica, seria o signo de qualidade, né? Quali-signo. Até tem um amigo, José Wagner, que já fez uma tese, a tese de doutorado do Wagner Garcia sobre quali-signo, né? Pois é. Só que... Eu acho que você foi muito feliz também na escolha do termo, é bonito, não é? Qualiômico é o estudo do qualia, né? E o qualia só existe na perspectiva de primeira pessoa, então, né, cai na metafísica. Eu acho assim, está destinado ao fracasso qualquer tentativa de estudo científico dos qualia, porque a ciência tem um método, você não pode deturpar esse método. O qualia, né, envolve essa dimensão subjetiva. Claro, então... Mesmo numa pesquisa qualitativa, que você passa um questionário, né, as pessoas respondem como você se sente a respeito de tal assunto, né? Por exemplo, como você se sente a respeito do racismo? A resposta da pessoa, que você vai anotar no questionário, já é uma representação que ela elabora do racismo, não é a vivência que ela tem. Porque a vivência que ela tem é só ela que tem, né? As experiências que uma pessoa tem do racismo, né, não dá, a pessoa pode tentar comunicar isso através de palavras para outra pessoa, mas o sentimento que a pessoa tem não é comunicável, porque ele é na perspectiva da própria pessoa, certo? Então, agora, essa pessoa, quem passa por uma experiência pode elaborar isso, por exemplo, na literatura. O que são os grandes trabalhos da literatura, né? Por exemplo, 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques elaborou suas experiências qualitativas, tentou comunicar isso através de um texto. Agora, cada pessoa que lê o livro, assistia o filme, a série, melhor dizendo a série, né, da Netflix, ela vai ter a sua própria experiência dos 100 anos de solidão, do que são esses 100 anos de solidão, certo? Então, aí, não dá pra gente atravessar essa fronteira entre o primeira e terceira pessoa, né? Porque cada um tem o seu próprio método. Eu fui levado, digamos assim, não é? Assim, a contemplar assim, a profundidade dessa questão, assim, problema da consciência. Nós falamos sobre ele ontem, né? O Renato Sheffield, né? É um problema que o Renato abordava, né? Assim, então, por exemplo, né? Nós estamos aqui, não é, em Salvador, não é? Então, assim, o nosso cérebro está produzindo uma representação mental interna, não é? Assim,
lá os neurônios, né? Mas aí parece assim que a nossa consciência, né? Então, né? Tô vendo lá aquele navio distante, né? Olha lá, a consciência parece que fenomenológica está lá no navio, né? A gente está ouvindo o barulho das ondas, né? Então a consciência está nas ondas, né? Nós lembramos assim do dia que nós passamos ontem na Praia do Forte, né? Aquele dia gostoso, repleto de saudosismo, né? Então a minha consciência está lá também, né? Então percebe assim, né? Parece que existe assim um grande, na falta de melhor termo, assim, tem um abismo aí, né? Entre o Renato Scheffer. O abismo é um salto, né? Renato Scheffer foi um pioneiro, tá? Num tipo de abordagem da consciência que está próximo do Gibson, né? Mas ele era original, né? O Renato Scheffer era original. Eu discuti muito com ele e ele é uma pessoa importante, né? Na nossa relação, né? Aqui na nossa trajetória, né? Principalmente por Ramon, que foi aluno dele lá na Federal de Juiz de Fora, né? Mas eu sempre critiquei a visão dele porque ele estava tentando objetivar os qualia, né? Como sendo um campo que está um campo na frente dos olhos. O qualia visual para ele está no espaço à frente dos olhos. Ele usava até a expressão macro-realismo fenomenológico. Ele tentava objetivar os qualia, ele tentava tornar os qualia um objeto científico, algo que está no mundo exterior à mente, né? Algo independente da mente, um campo informacional. Tá. Qual que seria a minha diferença em relação a ele? Eu adoto a teoria do Max Velmas, da consciência projetiva. O que é isso? É o seguinte, né? Nós temos um elefante aí em frente da gente, né? Esse elefante vai refletir fótons, tá? Esses fótons vão bater no elefante, vão voltar até a minha retina, vão entrar no meu cérebro, eu vou construir uma imagem do elefante e depois eu vou projetar essa imagem de volta para onde o fóton veio, para onde o sinal veio. Então, é um processo mental, o quadro. Você acha que a física contemporânea consegue, assim, lançar luz nesse... Não precisa da física contemporânea para isso, pelo seguinte, né? A não ser pelo próprio conceito de fóton, né? Que é da física quântica, certo? E a interação do fóton com os receptores da retina vai gerar ondas eletroquímicas no sistema nervoso, que são ondas de íons. Então aí você tem também um aspecto de física quântica, eu já escrevi muito sobre isso, tá? Mas e essa coincidência? Porque você pressupõe uma coincidência, né? Mas aí que tá. Na teoria do Max Velmas, é meio misterioso, essa projeção é meio misteriosa. Como é que o cérebro, ou a mente, o cérebro-mente projeta a imagem de volta para onde o sinal veio? Né? Porque a gente vê o elefante lá onde ele está. A gente não vê o elefante como estando dentro do cérebro. Então, na teoria do Max Velmas é assim, o elefante está dentro do cérebro, mas a gente representa o elefante como uma imagem cerebral e a gente projeta de volta para onde o sinal veio, então a gente vê o elefante lá onde o elefante está. No final das contas, é como se fosse um realismo forte, né? Só que a imagem de fato está na mente, a gente projeta para fora. E aí eu publiquei um artiguinho chamado Teoria Projetiva da Consciência, na revista Transformação, um artigo em inglês que teve comentários. Você mencionou, vou procurar. Eu tentei ampliar a teoria do Max Velmas porque essa projeção estava misteriosa demais. Então eu coloquei assim, que essa projeção ela vai envolver não só a cognição, né, a formação de representações e uma intencionalidade cognitiva, mas vai envolver também a dimensão afetiva e enativa, vai envolver a ação, porque, né, o que dá assim, o motivo da gente fazer essa projeção é um afeto, né? Nós desenvolvemos um afeto pelo elefante, tá? Uma empatia, alguma coisa desse tipo, tá? Então, isso é motivado por existe uma motivação, ele é motivado por alguns sentimentos, tá? Que a gente está interagindo com o elefante. E mais importante do que isso, é pela ação que a gente projeta
as imagens mentais, né? Porque a gente está agindo no mundo, então nós temos uma conexão entre os neurônios, as células piramidais, o motor, córtex motor, com os músculos. E os músculos estão guiando nossos movimentos no ambiente e estão nos conectando de uma maneira com o mundo, né? E com o elefante que está no mundo. Isso você coloca ação, não é? Então é pela ação, pelos... O Gibson fala um pouco nessa linha também, né? Aí eu acabo concordando com o Gibson, a ideia da affordance, né? Porque a affordance, ela não está dentro do cérebro, ela está na interação com o mundo, né? Então, a Nice estudou muito, não é? Também a Nice. Isso. Assim, né? Então eu acho que isso resolve esse problema, né? A imagem consciente está no cérebro, mas o padrão de informação que gera a imagem está na interação, é a affordance, né? Porque a gente não tem que escolher entre as duas coisas, porque não dá para a gente pensar um conteúdo consciente que não esteja de alguma maneira no sistema nervoso. Então está no sistema nervoso e também está fora do sistema nervoso, está na interação. É pela ação que a gente interage e forma um padrão. E aí, então, esse padrão se correlaciona com uma imagem que a gente constrói no sistema nervoso e aí a gente tem a consciência. É justamente esse elemento de ação que, assim, engendra os nichos, né? Então a gente está com esse marzão aí. Claro, aí né? Entra toda, inclusive... A vida do peixinho lá, como é que é? A ecologia, né? Né? A informação ecológica que a nossa amiga Maria Eunice Gonzalez trabalha há muito tempo e que nos ensinou, né? Na verdade, ela ensinou isso pra gente. Que também assim, é uma pessoa original, né? A gente está, né? Digamos assim, nós estamos seguindo caminhos que a Maria Eunice abriu, de certa maneira, né? A gente também abriu umas pequenas trilhas aí. Deu umas... Então, aí, mais recentemente, eu publiquei 3 artigos num número especial do Journal Consciousness Studies, que tem inclusive a introdução do Antônio Damasio, da Ana Damasio. O Damasio fez a introdução? O Damasio fez a introdução. E um desses artigos é justamente tentando relacionar a teoria da consciência com o Gibson, né? Com as affordances, porque até onde eu sei, o Gibson não fez uma teoria da consciência, ele fez uma teoria das affordances, que é muito importante, mas é preciso, então, né, entender como que as affordances entram na experiência subjetiva. Aí eu peguei um exemplo vivido por mim, que é a montanha-russa virtual, né? Uma vez eu estava em Cuiabá, lá com a minha irmã, Maria Clara, o meu cunhado, Silvio, e a filha deles, a Silvinha, nós fomos no shopping center e eu fui fazer a besteira de fazer a experiência da montanha-russa virtual. Você põe aqueles óculos, né, e você se vê numa montanha-russa. E aí eu dei o maior vexame, porque eu fiquei gritando, nossa senhora, e agora? E o shopping inteiro juntou umas 100 pessoas lá, e eu tava com aquele óculos, eu não sabia, e juntou umas 100 pessoas lá rindo de mim, né? Porque eu fiquei desesperado com aquele negócio lá. Então foi a minha experiência da minha montanha-russa virtual, que você se sente como se estivesse numa montanha-russa real. Ficou com medo, Pedro? Me borrei todo. E fiquei gritando coisas lá, perdi o controle assim, e fiquei gritando, nossa Mentira, senhora. E alguém filmou ainda pôs na internet. Aí eu quase virei uma celebridade. Então, viralizou, foi? Não chegou a viralizar porque a gente não tem esse poder todo aí de comunicação. Mas aí eu escrevi esse artigo, né? Por quê? Porque isso eu estudei lá na Inglaterra com o meu supervisor lá do estágio que eu fiz na Universidade de Londres, o David Terhune, a questão das diferenças individuais também, né? Porque tem muitas pessoas que reagem como eu, né, a essa situação, e tem pessoas que não têm reação nenhuma, né? Por quê? São as diferenças individuais. Então, isso mostra que a consciência ela é uma conjunção, né, da nossa história, da nossa ontogenia, de toda a carga do inconsciente que a gente herda dos pais e todas as experiências que a gente tem, mas a affordance do momento, certo?
Eu reagi assim, né? Outras pessoas reagem de outra maneira. Então, aí entrou, eu acho que eu consegui... Porque assim, o Gibson procura imputar assim, uma certa atmosfera de objetividade na affordance, e você está também assim, chamando a atenção para essa dimensão subjetiva, né? De certa maneira a affordance ali é basicamente a mesma para todo mundo que colocar aquela máscara da realidade virtual e aquele headphone ali e se sentir. Porque assim, é como o objeto convida a ação, né? Parecido, né? Sim, mas a reação vai variar. Isso. Então na psicologia... Isso é o que você está trazendo de novo aí, não é? Legal, porque eu coloco o qualia, o sentir, é a reação ao estímulo, não é um reflexo do estímulo como queria, sei lá, Pavlov ou outros realistas que tomavam a teoria do reflexo a pé da letra, né? Então não é isso. Behaviorismo, né? O behaviorismo, etc. Né? Não é isso. O sentimento, a experiência, o sentimento que a gente consciente, ele é a reação. Então o estímulo pode ser o mesmo para várias pessoas, mas a reação vai ser diferente, né? E a reação que é a qualidade subjetiva, o qualia, né? Que é... Então, nesse artigo eu tentei mostrar isso, né? Que na verdade a teoria da affordance não é uma teoria da consciência, mas ela é muito importante para uma teoria da consciência, porque ela vai definir qual é o padrão dinâmico que vai atuar no sistema nervoso e que vai induzir a reação. Porque existe consciência sem ação, né? Claro, mas pode ter uma postura contemplativa, mas assim, no dia a dia, né, a nossa percepção tem esse componente pragmático, né? Assim, aí é importante a gente lembrar um trabalho de um russo chamado Sokolov, Eugênio Sokolov, que me foi ensinado, introduzido pelo meu orientador de pós-doutorado lá do MIT, o Dr. Steve Chorover, um ótimo mentor que eu tive, né, lá no MIT, que é a teoria que ele chamava, né, do reflexo de orientação. Isso é muito importante para a consciência, né? Isso eu sempre cito nos meus artigos, mas acho que pouca gente no Brasil conhece a teoria do Sokolov. Não conheço, não. Que é a seguinte, né? Esse reflexo aí vem do Pavlov, mas não é o reflexo do Pavlov. Esse reflexo de orientação, o Orienting Reflex, ele é algo espontâneo com o qual o sistema nervoso reage às situações. E ele pode variar. Aí que é o X da questão. Quando nós estamos numa situação redundante, ele traz uma novidade. Então, na década de 60, tinha aqueles experimentos de colocar a pessoa num tanque de água, no escuro, no silêncio. Privação, né? Sensorial. Privação sensorial. O que acontece? As pessoas têm alucinação. Por quê? Isso é o reflexo, é o orienting reflexo de orientação. Porque é uma coisa adaptativa. A pessoa começa a alucinar como uma forma de se adaptar àquele ambiente que não tem estímulo nenhum. Né? Então tem um exemplo clássico do próprio Sokolov, do cara que mora no moinho, né? Antigamente tinha aqueles moinhos que, por exemplo, estava sempre moendo milho, fazendo farinha, né? Movido com águas, uma roda movida pelas águas, né? De um rio, de um riacho, e aquilo ali está sempre girando. Aquela roda está dentro do rio, o rio está... As águas estão correndo e a roda está sempre girando. Isso gera um ruído, certo? A pessoa que mora ali, o caseiro, digamos assim, o que toma conta do moinho, ele não ouve mais aquilo, porque ele se habituou, certo? Agora, se de repente tiver uma seca e parar de rodar ou estragar, ele vai sentir que parou. A musicalidade das esferas, né? Já ouviu essa? Também tem uma série... A Terra está se movendo a alta velocidade. A gente não ouve, não sente nada, porque nós estamos habituados a isso. Agora, se você coloca a pessoa no espaço, dentro do foguete, ela vai notar uma diferença, porque ela está habituada com... Então, isso é muito importante para a gente entender a consciência, né? Porque é um processo dinâmico. A consciência não é um estado
A consciência é um processo dinâmico em que você vai ver o estado inicial, as alterações do estado inicial e o resultado daquilo, né? Então, quando você está num ambiente de ruído, por exemplo, quando lembra aquelas lâmpadas fluorescentes antigas? Você liga a lâmpada fluorescente e ela fica bzzz, né? Mas depois de 5 minutos ninguém mais ouve aquilo, porque a gente habitua, certo? Você já teve essa ideia. Agora, se vai alguém lá e apaga a luz, você vai notar que o ruído passou. Você não estava ouvindo o ruído, mas se você tira o ruído, você... Tem uma diferença. Por isso. Porque a informação, como dizia Bateson, é a diferença que gera diferença. E a consciência é baseada na informação. Então, as diferenças são relevantes para a experiência consciente que a gente tem, né? Então é um processo dinâmico em que cada diferença vai gerar uma reação, vai gerar uma diferença. E é essa diferença, segunda diferença que define o nosso processo mental, né? Isso, segundo meus estudos aí, a cada 2 segundos, né? Segundo Ernest Peppel, que foi um alemão que estudou também da área de psicofísica, né? É 3 segundos, né? Ele estudou, por exemplo, a percepção da música. Se você tem uma frase musical muito longa, quando chega no fim, você já esqueceu o início. Então, uma música, assim, para ser cativante, não pode ter frases, assim, muito longas, né? Muitas notas dentro do compasso. Não dá. Ou uma frase que passa por vários compassos. Vocês notem na música popular como é que o compositor faz para atrair a atenção do ouvinte, né? Ele coloca coisas assim impactantes e que quando você consegue aprender como um todo. Porque se for uma coisa muito longa, mais de 3 segundos, né? Quando chega no final, você já esqueceu o início, então não tem impacto. Por que o free jazz, por exemplo, causa pouco impacto no ouvinte? Porque o cara pega lá um saxofone e fica... Quando ele chega no fim, você já esqueceu o início. Você não capta a melodia, né? Mesmo que tenha uma melodia, né? Porque é muito comprida a frase. Então, a percepção humana tem vários limites espaço-temporais, né? Que, por exemplo, um compositor de música, ele vai lidar com isso para gerar... admirabilidade ali, né? Encantamento. A maior percepção por parte do ouvinte, né? Maior compreensão. Tem gente que faz muito bem, né? Aí que tá, né? Mesma coisa um escritor de literatura, se ele inventar uma história complicada demais, a não ser que seja o James Joyce, é a exceção que confirma a regra, né? Mas se ele fizer frases muito compridas e quando você chega no final de uma frase, você já esqueceu, você tem que voltar atrás para ver como é que aquilo começou, aí os leitores ficam perdidos, né? Então você tem que dosar a informação para que ela vá gerando diferenças que gerem diferenças, né? coisas significativas, né? Gerem significado para o leitor. Mas esse significado é o leitor que cria, né? O qualia é criado pelo receptor, não é pelo estímulo. O livro de literatura depende ontologicamente da audiência, né? Assim. Claro, mas ele tem que ser amigável com essa audiência. Se ele faz uma coisa, a não ser assim, que seja uma coisa disruptiva mesmo, né? Então você vê lá, por exemplo, música eletroacústica, o negócio mesmo é romper as fronteiras mesmo. Também por isso que só meia dúzia de pessoas que gostam. Português, assim, colocar para arrombar, né? O pessoal fala. Bem, gente, então é isso aí, né? Você tem mais alguma pergunta, Ramon? Parece que você tinha uma pergunta na manga aí, uma coisa... Não, eu quero fazer uma pergunta depois para você aí, mas é de surpresa, vamos deixar para um outro... Essa não está no canal, não. Tá bom, então, ó... Eu quero... Aí é no canal dele. Mas assim, Alfredo, dizer, né, dessa dimensão assim, do afeto, né? Assim, rapaz, é muito legal você aqui em Salvador, né? Assim, Salvador é uma cidade que também inspira uma reflexão, né? Assim, Salvador história, né? Assim. É o Brasil mesmo raiz, né? Porque aqui não é tudo construído copiando a estética americana ou europeia, não. Aqui é uma estética própria, mas é uma estética meio
assim, meio caótico, tá? Né? Não é para principiante, não. É, a gente teve a oportunidade de acompanhar a festa de Iemanjá, não é? Que assim, você sabia, Alfredo, que a festa de Iemanjá é a única festa assim que é completamente devotada a um orixá de Salvador, né? Que as outras festas populares são assim, tem elementos de sincretismo, né? Então é uma cultura muito rica, né? Assim, uma cultura muito rica, né? Eu valorizo muito tudo isso, né? Não que eu seja devoto, tá? Mas como Manifestação visão humana, de né? mundo, visão de mundo, né? Como visão de mundo é muito valioso. A gente tem que valorizar mais, né? Como foi Praticar. esse sentimento assim lá na festa? Assim? Foi a primeira vez, não é? Meu sentimento é assim, é de fraternidade, né? De ser um ser humano no meio de outros que tem visões tão válidas quanto a minha, né? Eu acho que é por aí, né, que a gente tem que pensar. Mas no sentido de um sincretismo mais realmente bem democrático e sem conflitos, né? Sem conflitos. O conflito religioso é uma grande bobagem. Uma guerra motivada por religião é uma palhaçada. Né? E tem a ver com a pergunta que eu vou fazer para você. Aí, mas tá surpresa, bom. Né? Então tá bom, aguarde a pergunta sobre. Um abraço para todos aí. Valeu, pessoal.